Na aula de hoje a gente vai tratar dos conceitos de MDC. A gente vai ver como calcular a quantidade de divisores de um número, além disso, como encontrar quais são esses divisores, e no final da aula vamos fazer uns problemas do Enem, onde esses conceitos foram cobrados. Então vamos lá para a aula. Divisores de um número natural. Então, a gente vai dizer que o número A ele é divisor de B quando o resto da divisão de B por A for igual a zero. Então, um exemplo aqui é que o 5 é um divisor de 10, que 10 dividido por 5 dá 2 e deixa o resto zero. Por outro lado, 3 não é um divisor de 11. Por quê? Porque se a gente dividir o 11 por 3, sempre vai deixar um resto 2. Agora, como determinar a quantidade de divisores de um número natural? Então, a primeira coisa é fazer a fatoração dele em produto de primos, certo? Segundo, a gente percebe, por exemplo, que os divisores de A elevado a alfa são esses números aqui. E aqui a gente tem alfa mais um números. Os divisores de B elevado a beta é esse conjunto aqui, ó. E ele tem beta mais um elementos. Então, a gente percebe então que esse carinha aqui tem alfa mais um divisores, aqui beta mais um, aqui teta mais um. Então, usando o princípio multiplicativo, a quantidade de divisores de n vai ser simplesmente esse produto aqui. Então, para determinar a quantidade de divisores que o número tem, basta a gente pegar, somar 1 a cada expoente da fatoração em produtos de primos e fazer o produto entre eles. E esse resultado vai ser exatamente a quantidade de divisores que o número vai ter. Por exemplo, aqui ó, a gente tem que a fatoração de 180 é essa fatoração aqui. Então, se eu quero saber quantos divisores ele tem, eu vou pegar 2 mais 1, multiplicar por 2 mais 1 e multiplicar por 1 mais 1. Então, a quantidade de divisores vai ser 3 vezes 3 vezes 2, que dá 18. Agora vamos ver quantos são e quais são os divisores de 60. Então, a gente já sabe que para encontrar a quantidade de divisores, primeiro a gente tem que fazer a decomposição. Então, fazendo a decomposição aqui de 60, vai ficar com, a gente coloca 60 e coloca aquela barrinha aqui e vamos lá. 60 dá para dividir por 2, fica 30, dá por 2, não dá mais por 2, dá por 3. Como chegou em 1, então essa daqui é a decomposição. Então 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Nota que aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, a quantidade de divisores vai ser esse expoente mais 1, vezes esse expoente mais 1, vezes esse expoente mais 1. Vai ficar 3 vezes 2, vezes 2. Dá 12. Então, 60 possui 12 divisores. Agora, como a gente encontra esses números? A gente aproveita a decomposição, coloca outra barrinha aqui, e a gente coloca aqui agora divisores. A gente já sabe que o 1 é divisor de todo mundo, então a gente começa por ele. A gente pega ele e multiplica pelo primeiro primo, vai ficar 2. Agora a gente vai pegar o 1 e multiplicar pelo segundo primo. Como é 2, 1 vezes 2 já está aqui. A gente pega o 2 e multiplica pelo segundo primo, vai ficar 4. Agora a gente pega o 1 e multiplica pelo próximo primo, 3. Pega o 2 e multiplica por 3, 6. Pega o 4, multiplica por 3, 12. Agora vamos fazer a mesma coisa com o 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 5, 30. E por último, 2 vezes 5,
60. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente 12 divisores. E os divisores são esses aqui. Agora vamos conhecer o famoso máximo divisor comum. O máximo divisor comum nada mais é do que o maior número que divide os números que a gente está querendo calcular o MDC. Como a gente pode calcular o MDC? Tem duas formas. A primeira, a gente pode encontrar o MDC através de divisões sucessivas, e o segundo método é pela decomposição em fatores primos. Nesse caso, o MDC vai ser o produto dos fatores que são comuns aos números, sempre com o expoente sendo o menor entre eles. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos usar primeiro a divisão sucessiva, certo? A gente quer calcular o MDC entre 30 e 48. Então, o que a gente faz? A gente pega o maior número, no caso 48, e divide por 30. Aqui vai dar 1, 48 menos 30, 18. Aí agora a gente pega o 30 e divide por 18. E a gente vai seguir nessa linha até que o resto dê zero, que vai dar 1 e que vai dar o resto 18, 12. Aí agora a gente pega esse e divide por esse. 18 dividido por 12 dá 1 e deixa o resto 6. Agora a gente pega esse e divide por esse. 12 dividido por 6 vai dar 2 e deixa o resto 0. Então, quando a gente encontrar o resto 0, o MDC vai ser o resto anterior. Então, o MDC entre 30 e 48 vai ser igual a 6. Então, vamos repetir o processo aqui de novo. Calcular o MDC entre 36 e 90. Então, vamos pegar o maior, que no caso é 90, e dividir por 36. Aqui dá por 2, que fica 72. 90 menos 72, 18. Agora a gente pega esse e divide por esse. Então fica 36 dividido por 18, dá 2, que vai ficar 36. 36 menos 36, 0. Como o resto deu 0, o MDC é o resto anterior. Então esse daqui é o MDC. Agora, se eu não quero usar o método da divisão, eu quero fazer pelos fatores primos. Então, como é que a gente faz? A gente fatora o 36. Então, vai ficar 18, dá por 2. Então, 36 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E o 90 vai ser 2, que dá 45, 3, que dá 15, 3, que dá 5, e 5, que dá 1. Então, 90 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, depois de feita a decomposição, o MDC vai ser os primos que são comuns, então no caso é 2, o 2 é comum, só que com menor expoente. Aqui o expoente é 1 e aqui é 2. Então o expoente aqui é 1. O 3 também é comum os dois. Então 3 é elevado ao menor expoente. Como o expoente aqui é 2 e 2, então vai ficar 2. O 5 não é comum, porque o 5 só está aqui e não tem aqui. Então, o MDC aqui vai ser 9 vezes 2, 18. Agora vamos ver um caso interessante. O MDC entre 15 e 28. Certo? Vamos fazer pela
pelo método da divisão sucessiva, certo? Então, 28 é maior do que 15, então a gente começa sempre pelo maior. Então vai ficar 28 dividido por 15. Vai dar 1. 28 menos 15, 13. Aí 15 dividido por 13, deixa o resto 2. 13 dividido por 2, dá 6 aqui, deixa o resto 1. 2 dividido por 1 vai dar 2 e deixa o resto 0. Quando aparecer o resto 0, então o MDC é o resto anterior. Então esse é o MDC. E sempre que o MDC entre dois ou mais números é igual a 1, então a gente diz que esses números são primos entre si. Agora vamos ver algumas propriedades do MDC. Então, a primeira propriedade é que se um dos números divide todos os outros, então esse número vai ser o MDC, certo? O que isso quer dizer? Que a gente sabe, a gente quer encontrar o MDC entre 4, 8 e 20. Como 4 divide 8 e 4 divide 20, então 4 vai ser o MDC entre 4, 8 e 20. Segunda propriedade, que se a gente conhece o MDC entre os números, então se a gente multiplicar ou dividir os números por uma constante, o valor do MDC também vai ser. Por exemplo, aqui ó, a gente sabe que o MDC entre esses números é 4. Então, se eu pegar e multiplicar cada elemento desse por 2, então o MDC entre 8, 16 e 40, nota que 8 divide 16 e 8 também divide 40. Então vai ser 8. Se ao invés de a gente multiplicar todos os números por uma constante e a gente dividir, então o valor do MDC também vai ser dividido por essa constante. Agora vamos para um problema de um Enem de 2015. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas e madeiras retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, vou sublinhar aqui, 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810, 10 de 1080, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas ele tinha que ser menor do que 2 metros. Atendendo ao pedido, o arquiteto carpinteiro deverá produzir quantas peças? Então, note que eu tenho que dividir 540, 810 e 1080 centímetros no mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho que encontrar um número que é divisor deles três ao mesmo tempo. Então, esse número é o famoso MDC. Então, vamos ver aqui a fatoração de 540. 540 dá por 2, fica 270. Dá por 2, que fica 135. Como é ímpar, não dá mais por 2, mas dá por 3. 135 dividido por 3 fica 45. Dá por 3 que dá 15. Dá por 3 que dá 5. Dá por 5 que dá 1. Então, 540 é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. O próximo é 810. Vamos fazer a mesma coisa. Como é par, dá por 2.
sobra 405. Não dá mais por 2, mas dá por 3. Dá por 3 de novo. Dá por 3. Dá por 3. E agora dá por 5. Então, 810 vai ser 2 vezes 3 a quarta vezes 5. E o último é 1080. Então, dá por 2, que dá 540. Então, note que o 540 a gente já fatorou aqui. Então, 1080 vai ser 2 vezes essa fatoração. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 5. Então, o MDC entre 540, 810 e 1080 vai ser, ó, o 2 é comum a todo mundo, então vai ser 2 elevado ao menor expoente. Aqui tem 2, aqui tem 1 e aqui tem 3. Então vai ser... O 3 também é comum. Aí aqui tem 3, 4 e 3. Então o menor expoente é 3. E o 5 também é comum. Então o MDC vai ser 3 ao cubo vezes 2 vezes 5, que dá 270. Só que note que 270 centímetros equivale a 2,7 metros. Então é maior do que 2 metros. Então eu tenho que pegar o outro divisor comum, mas que seja menor do que 270. Então eu vou dividir 270 por 2, porque 2 é comum a todo mundo aqui. 270 dividido por 2 vai dar 135. Então, o comprimento vai ser 135. E agora, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem 40 tábuas de 540 centímetros. Então, vai ficar como? Vai ficar 40. Vou mudar a cor aqui para facilitar nossas contas. Para a visualização, vou colocar de azul. Então, a gente tem 40 tábuas de 540 centímetros. Então, vai ficar 40 vezes quem? 540, só que ela vai ser dividida em 135 centímetros. Mais a outra nós temos 30 vezes quem? 810 dividido por 135. Mais a outra nós temos 10 vezes 1080. Então isso daqui vai ficar 40 vezes 540 dividido por 135 dá 4. Mais 30 vezes 810 dividido por 135 dá 6. Mais 10 vezes 1080 dividido por 135 dá 8. Então, isso daqui, quando a gente somar, vai dar 420. Então, a alternativa certa, a letra E. Agora nós temos o seguinte problema. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído um total de 142 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fossem contemplados e que todos recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis
e o mesmo número de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos, então a gente está interessado no número de cadernos que cada família ganhou. Então, note que a gente tem que dividir esses 3 itens de maneiras que não sobe nada. E além disso, a gente está procurando então o que? Um número que vai dividir esse rapaz e esse. Então a gente está procurando o famoso MDC. Então vamos lá. Eu vou fatorar aqui o 144. Dá por 2, fica 72. Dá por 2, que fica 36. Dá por 2, dá por 2, que fica 9. Agora, como é ímpar, não dá mais por 2. Então, dá por 3. Chegou em 1. Então, 144 vai ser 2 a quarta vezes 3 ao quadrado. 192 fatorado, como é par, dá por 2. Como o 96 é par, também dá por 2, que fica 48. Dá por 2, que fica 24. Dá por 2, que dá 12. Dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. Por 3, que dá 1. Então, o MMC, o 192 fatorado vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta vezes 3. Por último, 216. Dá por 2. Dá por 2, que fica 54. Dá por 2, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3. E dá por 3, que dá 1. Então, como chegou em 1, então a decomposição vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, quem é o MDC? O MDC é entre 144, 192 e 216. Vai ser os primos comuns, então ó, o 2 é comum, elevado ao menor expoente. Aí aqui tem 3, 6 e 4, então vai ser 3. O 3 também é comum, então a gente coloca ele aqui também. Elevado ao menor expoente. O menor expoente é 1. Então, o MDC vai ser 2 ao cubo 8 vezes 3, 24. Só que a gente está querendo saber o número de cadernos. Quantos cadernos tinham? 144. Então, 144 dividido por 24. Isso aqui vai dar 6. Então, cada família recebeu 6 cadernos. Alternativa certa, letra B. Se você gostou da aula, então comente aí, certo? Não esquece de se inscrever no canal, porque toda segunda, quarta e sexta a gente vai postar vídeos com aulas com conteúdo e também aulas só com resolução de problemas. Então, até a próxima.